O elenco do São Paulo recebeu folga nesta segunda-feira após a derrota por 1-0 contra o Fortaleza no último domingo no Morumbi pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni e seus comandados aproveitam para descansar antes de focarem no jogo decisivo da próxima quinta-feira contra o Atlético Goianiense pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O técnico Rogério Ceni terá 2 dias para preparar sua equipe, visando o primeiro confronto da semifinal da Sul-Americana. O elenco se reapresentará nesta terça-feira às 11 horas de Brasília, no CT da Barra Funda, e finaliza os trabalhos na quarta, antes do embarque rumo a Goiânia, local da partida. Para essa nova fase da Sul-Americana, Ceni poderá contar com 2 reforços, Nahuel Ferrarese e Nahuel Bustos. Ambos chegaram na reta final da janela de transferências do futebol brasileiro e até então vinham ficando à disposição da comissão técnica somente no Campeonato Brasileiro, já que o prazo para inscrições na Copa do Brasil foi encerrado antes de ambos assinarem com o tricolor. Por outro lado, Rogério Ceni não deve contar com o Nicão para esse primeiro jogo contra o Atlético Goianiense. O camisa 10 deixou o campo logo nos primeiros minutos contra o Fortaleza, após sentir a região da virilha, e deve se limitar a tratamento nos próximos dias. Já Miranda e Gabriel Neves são dúvidas. O zagueiro e o volante se recuperam de lesões no tornozelo direito e desfalcaram o São Paulo nos 2 últimos jogos. O retorno de ambos dependerá de como eles vão se apresentar para as atividades desta semana. O valor que o São Paulo receberá pela venda de Antony pelo Ajax ao Manchester United será praticamente o dobro do que os dirigentes tricolores mais otimistas esperavam quando o período de transferência se abriu na Europa em junho. No Morumbi, a venda de Antony era aguardada e desejada para essa janela atual. O clube fazia planos em que contava com dinheiro para calcular quantos atletas teria que vender para cumprir a meta, prevista no orçamento de 142 milhões de reais em receitas com direitos econômicos. Há 2 meses, porém, as expectativas tricolores chegavam a um limite de 50 milhões de reais, uma conta baseada em especulações de que os ingleses pagariam no máximo 60 milhões de euros por Antony. A resiliência do Ajax fará esse valor praticamente dobrar. Os holandeses chegaram a um acordo com o United no domingo para vender Antony por 100 milhões de euros, cerca de 504 milhões de reais. O São Paulo tem uma fatia importante desse montante. Ao vender Antony há pouco mais de 2 anos por 16 milhões de euros, o clube negociou o direito a 20% do lucro do Ajax na revenda. A conta da receita tricolor com o negócio chega aos 96,6 milhões de reais, com o câmbio atual da seguinte forma: Antony será vendido por 100 milhões de euros, 504 milhões de reais. Desses 504 milhões de reais, 1,5% é retido como solidariedade da FIFA para o Ajax e outros 3,5% para o São Paulo, 17,64 milhões de reais. O cálculo do lucro, portanto, será em cima de 95 milhões de euros, 479 milhões de reais. O São Paulo receberá 20% de 79 milhões de euros, o lucro do Ajax entre compra e venda, ou seja, 15,8 milhões de euros, 79 milhões de reais. A soma das duas receitas, solidariedade e porcentagem do lucro, chega aos 96,6 milhões de reais. Esse valor é próximo ao de toda a receita que o São Paulo teve em 2021, com direitos econômicos de atletas, de 121 milhões de reais, segundo o balanço financeiro. Brenner foi a maior fonte de dinheiro ao ser vendido para a FC Cincinnati dos Estados Unidos e deixar 62,5 milhões de reais nos cofres tricolores. Houve um momento, porém, em que o São Paulo acompanhava com pessimismo as negociações por Antony. O Ajax havia recusado há 2 semanas uma proposta de 80 milhões de euros do Manchester e dava sinais de que não se dobraria as investidas inglesas. A situação mudou recentemente quando Antony expressou aos holandeses que queria sair, ficando inclusive fora de partidas do Ajax no campeonato holandês. Ainda assim, o clube de Amsterdã resistiu até que o Manchester United alcançasse as cifras de 100 milhões de euros, o que faz dessa a maior transferência de um clube holandês. O São Paulo superou a marca de 1 milhão de torcedores no estádio do Morumbi em 2022. Nesta temporada, o tricolor vem se destacando pela ótima média de público nos jogos como mandante,
totalizando 1.008.923 São Paulinos nas arquibancadas em 30 partidas em sua casa. A média de público do São Paulo como mandante nesta temporada é de 33.360 torcedores por partida, a melhor da história em um mesmo ano. Ajuda o fato de o São Paulo ter disputado a final do Campeonato Paulista neste ano, além de estar nas semifinais da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Contando com jogos com grande apelo do público, o time comandado por Rogério Ceni vem ajudando a diretoria a faturar alto com bilheteria. Mas os torcedores não vêm enchendo o Morumbi apenas em ocasiões especiais. No último domingo, contra o Fortaleza pelo Brasileirão, 30.210 São Paulinos estiveram presentes nas arquibancadas para apoiar o time, que atualmente briga na parte de baixo da tabela da competição. Nesta temporada, o São Paulo teve mais de 53 milhões em renda bruta de bilheteria. Nos últimos 15 jogos disputados no Morumbi, em apenas 2, o tricolor não arrecadou pelo menos R$1 milhão com a venda de ingressos. E não deverá ser diferente no próximo jogo da equipe no Morumbi. Tendo pela frente 2 partidas fora de casa, o tricolor voltará a contar com o apoio da sua torcida no dia 8 de setembro, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Atlético Goianiense. Será a última oportunidade de os São Paulinos acompanharem Rogério Ceni e seus jogadores no torneio, já que a decisão acontecerá em Córdoba, na Argentina. A expectativa é de que o público da partida contra o Atlético Goianiense no Morumbi se equipare ao da final do Paulistão contra o Palmeiras. Na ocasião, 60.383 torcedores estiveram presentes nas arquibancadas do Morumbi para ver o tricolor vencer o rival por 3-1 e sair em vantagem na decisão do estadual. No dia 5 de setembro, às 18h30, os conselheiros do São Paulo vão debater e votar o projeto de reforma estatutária que permitirá a reeleição do presidente do clube. Caso o documento seja aprovado, ele seguirá para a votação dos sócios, que decidirão se retornará ou não o sistema em que será possível disputar um segundo mandato, atualmente é único de 3 anos. A atual presidente do São Paulo, Júlio Casares, poderá ser candidato caso a reforma estatutária seja aprovada. Em entrevista ao GE, nesta segunda-feira, ele indicou que provavelmente estará na disputa no ano que vem para tentar a reeleição se ela for permitida. Alguns torcedores consideram ser um golpe por parte do presidente e sobre isso Júlio Casares disse o seguinte: como pode ser um golpe se você passa por um crivo de processo de consulta, de um trâmite de voto? E como pode ser um golpe se a reeleição permite o candidato de se candidatar, mas a decisão é democrática no enfrentamento de adversário com liberdade de escolha? Isso não é golpe, pelo contrário. O que pode vislumbrar a minha recondução ou a do Outen Aires, presidente do Conselho, é o trabalho que foi realizado e o julgamento na urna, e isso será feito de forma democrática. A reeleição é o direito de ser avaliado por aqueles que acompanham o São Paulo de perto ou de fora. Deixa aí nos comentários se você é ou não a favor da continuidade de Casares à presidência do clube. E pela primeira partida de ida da semifinal do Brasileiro Feminino, o São Paulo empatou em 1-1 com o Internacional no domingo dia 28 no Beira-Rio. O tricolor volta a enfrentar o Internacional pela partida decisiva no dia 12 de setembro às 17h30 na Arena Barueri. Antes disso, o time enfrenta o Corinthians no dia 7 às 16h pela 4ª rodada do Paulistão, também em Barueri. E com direito a muita emoção e disputa até os últimos segundos, o basquete tricolor conseguiu uma grande virada sobre o Rio Claro e venceu a partida por 84-80 no domingo no ginásio do Morumbi pelo Campeonato Paulista. O próximo jogo do basquete tricolor será na quinta-feira contra o Bauru, às 19h30, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. Já os times mais jovens da base conseguiram 2 boas vitórias sobre o Itararé na manhã de domingo, dia 28, em disputas pelo Campeonato Paulista no CFA Laudonatel. O Sub-11 tricolor superou o rival por 5-0, enquanto os garotos do Sub-13 golearam o mesmo adversário por 7-0. Os tricolores voltam a atuar no próximo domingo, dia 4, quando vão a Embu das Artes enfrentar o SC Brasil no estádio Hermínio Expósito. Os jogos são às 9h o Sub-11 e 10h30 o Sub-13.